Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Sextou, meus amigos, sextou. Estou aqui direto dos estúdios Zoom para começar mais uma resenha com vocês. Bate-papo bem legal, vamos conversar sobre vários assuntos. E ó, vamos lá, seleção brasileira. Seleção brasileira, meus amigos. Ó, tudo bem que quando a gente olha pro Chile, pra seleção chilena, não é assim, meu Deus do céu, que super máquina mundial, que super seleção. Talvez essa é uma das piores seleções, piores gerações que eu já vi do Chile. Porque o Chile já teve seleções melhores, com uma qualidade melhor, com jogadores, inclusive, melhores. Então, assim, se a gente for partir do princípio da qualidade da seleção chilena, não é aquelas coisas. Mas teve vários aspectos na postura do Brasil que me agradou. Cara, você pode ter certeza que, independente de qual fosse a seleção que enfrentasse o Brasil ontem, se o Brasil tivesse ali na mão do Tite, na mão de Dorival Júnior, ia ser aquele jogo moroso, aquele jogo de toque pra trás, sabe? Aquelas linhas recuadas. Ontem, o Brasil, ele fez o que uma seleção brasileira precisa fazer. Quando pega uma equipe tecnicamente inferior. O Brasil já começou o jogo com as linhas lá em cima. Quando a seleção chilena achava que iria dar o bote e recuperava na primeira linha, perdia na segunda. O meio-campo, ele tinha uma concentração numérica que parecia que o Brasil tinha 15 jogadores em campo. Porque o Chile simplesmente não conseguia articular, criar absolutamente nada. E quando você tem um técnico que ele é maior que os jogadores, que ele tem uma história maior que muitos jogadores ali, os jogadores eles olham para a área técnica e eles enxergam esse cara. O que o Ancelotti falou quando ele utilizou ali uma das justificativas sobre a não convocação do Neymar? Ele falou sobre a intensidade física, sobre o aspecto físico dos atletas. E ele foi muito enfático em falar que o Brasil tem umas 70 opções de jogadores. Ou seja, ele já tira esses atletas que estão lá e que fizeram o jogo de ontem da zona de conforto, porque ele fala que já tem uns 70 jogadores para poder convocar. E ele enfatiza a parte da intensidade física. E o que você mais viu ontem no Brasil? A intensidade física. A postura da equipe, a personalidade. O desejo de buscar o gol, acima de tudo. Não era burocrático. Uma equipe objetiva. É que o Chile, tipo assim, recuou suas linhas, fez linha até de 5 jogadores em alguns momentos ali para tentar evitar o gol brasileiro de qualquer forma possível. Então, no primeiro tempo, estava mais difícil de você conseguir furar aquela retranca. Faltava também um pouquinho ali eu acho que da criatividade individual dos atletas. Você tinha uma boa parte de atletas querendo fazer gol, só que faltava o atleta que tentava aquele drible individual. O Estevão até tentava algumas coisas, mas quando chegava dentro da área, o Brasil começava a trabalhar a bola, com uma troca de passes ali, que aí eu achava que ficava um pouquinho amarrado, um pouquinho burocrático. Poderia ser mais direto. Poderia buscar o gol de uma forma mais direta, como fez no segundo tempo. Quando você tem a entrada ali de Paquetá, de Luiz Henrique, a equipe ela melhora tecnicamente. Obviamente que pega um Chile mais cansado, isso é verdade. Isso é verdade. Só que ela se torna mais direta e mais objetiva. Ela melhora. Isso é outra coisa que eu gostei também. O Brasil ele salta de qualidade técnica com as mudanças. Carlo Ancelotti mexe muito bem na equipe. Muito bem na equipe.
Então, eu não digo pra vocês que nós temos uma seleção, vai ser hexa, vai brigar pra ser campeã. Eu acho que a seleção brasileira ela tem que amadurecer. Só que faz parte do processo de amadurecimento o que a gente viu ontem. Jogadores a fim de fazer a coisa acontecer. É bonito de você ver uma equipe com vontade. Uma equipe usando com a personalidade forte. Cara, o Wesley jogando junto com o Estevão. Aí o Wesley, ele puxava pra lateral pra abrir a marcação. O Estevão ia pela diagonal. E aí você tinha o João Pedro se aproximando também dentro da área. O Brasil tendo ganho numérico dentro da área. Principalmente no primeiro tempo, eu acho que faltou um pouquinho. O Brasil usou muito o lado direito, muito o lado direito. O lado esquerdo ficou um pouco apagado. Poderia ter usado mais o lado esquerdo no primeiro tempo. Eu acho que se tivesse usado mais o lado esquerdo, cara, teria sido melhor ainda, né? Querendo ou não, o Martinelli, ele ficou um pouco apagado ali. Mas eu gostei. Eu gostei porque você tinha Estevão, Martinelli, Rafinha e o João Pedro. Todos com muita fome de gol, né? Muita fome de gol. Às vezes perdiam até oportunidades de dar um passe pro outro. Eu vi várias e várias vezes o João Pedro esperando um passe do Estevão. E que golaço do Estevão, né? E que jogador que é o Estevão. Então assim, eu sei que a seleção do Chile tem as suas limitações, mas eu gostei muito do Brasil que eu vi ontem, principalmente por essa personalidade. Fazia tempo que eu não via essa personalidade, esse desejo, essa vontade dos jogadores brasileiros. Não era aquele jogo moroso, é aquele jogo dos caras que estão a fim de jogar, que eles entendem o cara que tá parado na beirada do campo. Isso eu achei sensacional, isso realmente me motivou muito. Eu espero que continue seguindo, né, essa linha ascendente. Bora pra vinheta? Bora pra vinheta que tem bastante coisa pra gente falar, bora lá. Não se esqueçam de apoiar os nossos parceiros da Tribo da Sorte. E amanhã a Loto Fácil de Independência. Loto Fácil de Independência vai pagar 220 milhões amanhã. Tem a Mega Sena também que vai ser amanhã, que está acumulada em 40 milhões. E você pode já clicar aí no link fixado nos comentários ou no QR Code que está aparecendo aqui. Vai abrir um chat e pedir pro pessoal o cupom aqui do canal do Opina Porco. E aí você vai poder utilizar dentro da plataforma. Mas o que eu sugiro a você, ou que você vá na Loto Fácil de Independência, que é 220 milhões. E detalhe, a Tribo da Sorte já fez 3 vezes, viu? A Loto Fácil já fez 3 vezes. Tem inteligência artificial que vai melhorar a sua probabilidade de ganhos. Com um único bolão você participa de vários conjuntos numéricos, o que aumenta também a sua probabilidade. Então você tem toda a tecnologia ao seu favor. Numa plataforma intuitiva, de confiança, e além disso vai ajudar e dar uma força pra gente aqui do Opina Porco e vão apoiar parceiros ali que acreditam muito na gente. Então galera, Tribo da Sorte, amanhã, Loto Fácil de Independência e também a Mega Sena que tá acumulada. Tamo junto. Abel Ferreira não participa de reapresentação do Palmeiras. Matéria aqui é da Itatiaia Sports. Sports não, né? Itatiaia Sport. O técnico Abel Ferreira não participou da reapresentação do elenco do Palmeiras, que aconteceu ontem, no dia 4, na quinta-feira, na academia de futebol do clube. O grupo de jogadores recebeu folga nessa semana, após o empate em 1-1 no clássico contra o Corinthians no domingo. Isso eu acho um erro. Isso aqui eu acho um erro. Aqui, mano, é folga. Não tem folga, irmão. Muito pelo contrário, tem que ter mais trabalho. Se não tá bom, se não tá legal, se os resultados não estão satisfatórios, tem que ter mais trabalho. A gente recebe folga quando a gente não vai muito bem no... não tive um dia legal no trabalho. Às vezes você não bateu as metas ali da sua empresa. Não, deixa eu te dar uma folga. Pelo amor de Deus. E não foi um dia de folga, né? Foram 3 dias de folga. Isso daqui eu acho... Enfim. Abel Ferreira viajou para Portugal após o derby para resolver problemas particulares, segundo a apuração da Itatiaia. Não há um prazo oficial para retornar ao país.
No jogo, ele foi advertido com cartão amarelo e recebeu a terceira advertência na Série A. Portanto, ele está suspenso da próxima partida. Em contato com a reportagem, o Palmeiras afirmou que não vai se manifestar sobre o caso. Que coisa esquisita isso daqui, né? Assim, eu vi várias pessoas falando ali que é folgado mesmo, já não tá mais a fim de ficar, que vai e fique por lá e tudo mais. Só que assim, às vezes, galera, aconteceu um caso muito sério envolvendo ali familiares próximos, certo? Talvez o Palmeiras não comunicou isso por uma questão ali por um pedido pessoal do treinador. Às vezes ele tá passando por alguma situação familiar delicada e ele pediu para que o Palmeiras, não gostaria, né, que tô me justificando. Talvez ele se justificou ao Palmeiras, mas o Palmeiras não resolveu comentar o caso com a imprensa para justamente não comprometer ali algum pedido do treinador. De qualquer forma é um pouco estranho, né, porque a gente fica meio sem informação do que realmente está acontecendo. No dia a dia do nosso trabalho, nós, meros mortais, a gente sempre tem que justificar tudo. Não tem um prazo para retorno. Essa parte aqui foi onde eu mais estranhei. Não tem um prazo para retorno? Como assim? Não sei. Não sei. Obviamente que eu não vou ficar atacando pedra. A gente não sabe o que aconteceu. Esse momento aqui é um momento que a gente tem que ir com mais calma nas análises, né? Que a gente faz, no que a gente fala. É estranho essa questão de não ter um prazo para retorno. Enfim, eu sei lá, às vezes, cara, foi um acidente com alguém, falecimento de alguma pessoa ali, familiar próximo. Enfim, tudo muito... tudo muito, né, não transparente com o torcedor. O Palmeiras não vai comentar sobre o caso? O Palmeiras poderia simplesmente, o treinador foi resolver problemas particulares, mas comunicou a gente, tá tudo certo. Agora, não, o Palmeiras não vai comentar o caso. Fica um pouco esquisito, né? Fica um pouco solto. Enfim. Vamos lá. É o seguinte. Ontem o Miller, né? Que é o jogador que foi inclusive destaque do Palmeiras de 96. Tem muita gente que coloca o Palmeiras de 96 como um dos melhores Palmeiras já construídos. Eu não assisti. Vou ser muito sincero com vocês. Eu era muito novo. Nem lembro. Mas tem muita gente que fala que o Palmeiras de 96 era um baita Palmeiras, né? E o Miller, ele fazia parte dessa equipe. O Miller jogou 3 Copas do Mundo, teve passagem também em outras equipes do futebol, é considerado um ídolo aí do São Paulo, né? Acho que foi no São Paulo que ele jogou também. Aquela época era muito comum nós termos ídolos no Palmeiras, no Corinthians, no São Paulo. Às vezes acontecia do cara ele ser ídolo por 4, 5 clubes, que eram até rivais entre si, mas a galera considerava ídolo, né? Hoje em dia o pessoal é mais ácido com isso. Galera, não admito e tal, mas naquela época era bem comum. Era tipo assim, o cara saía, sei lá, do Palmeiras ia pro Corinthians, saía do Corinthians ia pro Palmeiras, saía do Botafogo ia pro Vasco, saía do Vasco ia pro Flamengo, sabe assim? Era comum assim, com alguns atletas isso acontecer. Então ele passou pelo Palmeiras, acho que ele foi um ídolo também lá do São Paulo. Ele falou o seguinte, durante um podcast lá do Charla, ele trouxe uma opinião aí sobre o Flamengo que envolve o Palmeiras também. Eu concordo em partes, mas discordo em outras partes, e eu vou explicar o porquê. Tá? Vou fundamentar aqui, calma. Vocês sabem que sempre explico o porquê, galera, calma, vamos lá. Seguinte, olha o que ele falou aqui, ó. Peguei o trechinho aqui. A única coisa que o Flamengo precisa ter, e não tem ainda, é um estádio. Se tiver, aí ninguém vai segurar o Flamengo. Vai ser 50, 60 mil todo jogo. Mas já é assim, né? O Maracanã, por exemplo, hoje, o Flamengo, ele lota mais do que o jogo da Seleção Brasileira de ontem. A Seleção Brasileira de ontem
teve 57 mil torcedores. Mais que 57 mil, né? Pouco mais que 57 mil. O último jogo do Flamengo contra o Grêmio teve 69 mil torcedores. Então os caras já lotam. Eu acho que nem precisa dos caras ter estádio. Os caras já nadam de braçada. Se tiver, vai nadar mais ainda. Mas já estão nadando de braçada. Ó, imagina com uma casa própria. Quem vai segurar um time como esse? Olha a arrecadação. Pega esse time do Flamengo hoje. Hoje ele não perde para a seleção. Se bobear, esse é melhor que aquele do Jorge Jesus no papel. E olha que o Everton Cebolinha, o Felipe Luiz não coloca, porque ele joga muito. Eu não acho que o Everton Cebolinha não é um super... Eu acho que ele não se adaptou ao Flamengo, viu? Inclusive, acho que o Flamengo vai até negociar ele. Com o Tite, ele fazia gol todo jogo. Acho que deveria aproveitar mais ele. E tomara que ele fique. Se for para o Grêmio, vai correr no gelo. Olha os jogadores que tem, poxa. São 2 jogadores que eu colocaria de titular, Cebolinha e Luiz Araújo, com o Pedro no meio. Bota esses 3 na frente e mais o Arrascaeta, vai deitar e rolar. Cebolinha não deve nada pro Samuel Lino. Disse aqui o Miller durante a entrevista lá do Charla. Então, pessoal, quais são os pontos aqui que nem essa coisa do Cebolinha aqui, eu não concordo com ele. Não acho que o Cebolinha é um jogador hoje que vai fazer diferença no elenco do Flamengo, não. Eu acho o Samuel Lino uma melhor escolha. Agora, sobre a questão que ele falou aqui, ó, quem vai segurar um time como esse? Tem muita gente que acha que o Flamengo, que tem medo, receio do Flamengo dominar o futebol. O Flamengo vai ganhar tudo, ninguém vai segurar, vai ser muito maior que os outros. Você viu o chilique do dirigente de ontem. Isso o cara tá lá, acho que na Série C, né? Mano, eu acho que o Flamengo ele vai ser uma equipe sempre protagonista, se continuar nessa linha. Se continuar com essa cultura organizacional que o Flamengo tem hoje. Mas eu acho que no paralelo a isso, o Palmeiras também tem essa cultura. E se o Palmeiras continuar com essa cultura, o Palmeiras também tá nessa disputa. Eu não excluo o Palmeiras nessa disputa. E eu converso com vários torcedores flamenguistas que falam pra mim, ô Neto, ser sincero com você aí, a gente brinca e tudo, mas porra, velho, Palmeiras, mano, Palmeiras também é um baita de um time, um baita de uma estrutura. A gente brinca e tal, lógico que a gente vai ficar dando o braço a torcer, que a gente não vai ficar enchendo a moral dos caras, mas, pô, é uma baita de uma equipe também, com uma baita de uma gestão. Falou assim, na moral, falando assim agora, sem rivalidade, sem clubismo, sem encheção de saco. Hoje, Flamengo e Palmeiras é o jogo ali que a gente também fica ansioso, frio na barriga, fica naquela inquietação, naquela expectativa, naquela curiosidade do que vai ser. É um adversário hoje que provoca também. Falou, é um adversário difícil, um adversário desafiador de se enfrentar. Então, pessoal, eu não acho assim que o Palmeiras vai desgarrar tanto do Flamengo. Eu acho que vai ficar ali, ó, alternando nesse protagonismo. E aí teremos ali algumas equipes que vão dar os seus pitacos. Como tem o Botafogo, como tem o Cruzeiro. Tem essas equipes que eles vão estar ali também, tentando uma aproximação, tentando competir. Às vezes serão campeões da Copa do Brasil agora. Vai aparecer ali numa Libertadores. Entendeu? Então, assim, eu não tenho... Hoje, tá? Hoje, eu não tenho esse receio, por exemplo, do Flamengo desgarrar demais e o Palmeiras ficar muito pra trás. Até porque, se você olhar para as categorias de base do Palmeiras também, são categorias de base que tem jogadores ali que prometem fazer o caixa do Palmeiras continuar girando. O Palmeiras ontem venceu por 2-0 o Real Madrid no Sub-17. Há 5 anos atrás, 5? 5? Não, 5 não. 8, já, nossa, já fazem 8 anos já, caramba. Há 8 anos atrás o Palmeiras foi campeão mundial Sub-17 em cima do Real Madrid. É por isso que as equipes europeias, elas olham para o Brasil como um berço muito fértil de jogadores. Porque os nossos jogadores chegam nas categorias de base, ganham da equipe deles. O Flamengo ganhou do Barcelona. O Flamengo acho que sub-20, cara.
Ganhou do time principal do Bayer Leverkusen lá. No começo agora da temporada. O técnico foi até mandado embora, aquele... O Eric lá. Ele foi até mandado embora. Então, as categorias de base do Palmeiras, elas são muito boas. Por mais que o Flamengo hoje tenha uma arrecadação com estádio maior que a do Palmeiras, arrecadação com patrocínio maior que o Palmeiras e tal, o Palmeiras ele consegue equacionar isso com a venda também de jogadores na categoria de base. E você pode ter certeza que desse sub-17 do Palmeiras, cara, vai ter uns 2 moleques ali, 3 moleques ali que vão sair para grandes equipes por valores ali próximos talvez de Endrick e de Estevão. Pelos próximos anos. Tem o Eduardo, que ele tá na categoria... Ele foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-17. Ele tem 15 anos. E ele já foi convocado para a Seleção Brasileira do Sub-17. O Flamengo... o Flamengo vai se desgarrar. O Palmeiras e o Flamengo, eles estão desgarrados. Mas eu acho que essa rivalidade vai continuar. Porque a gestão das duas equipes, elas são muito fortes. Muito fortes. Pelo menos essa é a minha opinião. Coloca a sua aí nos comentários. O Galo perdeu o juízo. O Galo tá querendo se tornar um dos clubes mais endividados. Junto ali com o Corinthians, né? Já tá, já. Mas os caras parece que querem entrar na corrida junto com o Corinthians. Porque eles prometeram pro Jorge Sampaoli o investimento, a contratação de reforços de peso para 2026. Essa foi uma das condições que o técnico exigiu, ele sempre exige isso, para assinar com a equipe mineira. E o Galo aceitou, deu sinal positivo para que isso acontecesse. Mano, na boa. Vocês sabem a minha opinião sobre isso, né? Eu não preciso nem... Não preciso nem ficar falando muito aqui. É impressionante ver como que alguns dirigentes dão um murro em ponta de faca. Primeiro já traz um técnico que, na boa, pra mim é um cara que teve a oportunidade de mostrar muito. No fim não mostrou nada. Prometeu tudo, não entregou nada. Aí os caras vão lá e traz esse cara de novo. Agora querem colocar mais dinheiro no clube. O Galo hoje tem uma dívida de mais de 2 bilhões, não é? Ele tá no top 5, acho que ele é o segundo colocado das maiores dívidas. Vou confirmar aqui pra ver se eu não tô falando besteira. Vamos ver. 2,3 bilhões. 2,3 bilhões. Chegou a 2,3 bilhões esse ano. Talvez agora, acho que teve uma aplicação financeira que eles fizeram lá que reduziu um pouquinho, né, pra quase 2. Acho que eles aplicaram 700 milhões, uma coisa assim. Mas enfim, de qualquer forma, ainda é muito alto. Ainda é muito alto. Viram a necessidade do fair play? Coloca nas opiniões aí, boa sexta pra todo mundo, tamo junto, abraço!